Nunca mais comece alguma coisa do zero. Não faz sentido se para cada atividade que você for realizar, você tem que começar ela do início, reinventando aquilo, reinventando a roda, reinventando uma coisa que você já fez várias vezes. Mesmo para coisas novas, você precisa utilizar e você pode utilizar para ser mais eficiente os aprendizados anteriores. Mas isso parece bastante óbvio, né? Mesmo a gente sabe fazer as coisas, nós temos uma vida que a gente já acumulou conhecimentos, então a gente sempre utiliza uma bagagem, a gente sempre utiliza experiências anteriores como insumo para a gente conseguir realizar a nossa tarefa de agora. Mas será que isso é 100% de verdade? Na verdade não, né? Na verdade tem um ditado, tem um provérbio chinês esse que fala o seguinte, fala que a tinta mais clara vale mais do que a melhor memória, no sentido de tinta mais clara, da pureza da tinta. Ou seja, uma tinta pobre, uma tinta ruim, ainda assim vale muito mais do que a melhor memória. Então imagina você como pizzaiolo, você pizzaiolo amador que está fazendo pizzas em casa, imagina se para cada pizza que você for fazer, você tem que pensar lá quanto de farinha eu utilizo para cada pizza, quanto de água vai nessa mesma pizza, quanto tempo ela precisa ficar descansando, quanto de queijo eu coloco, quanto de recheio eu coloco. E se você estiver pensando que você já tem ali um rol de 20 sabores de pizza, quais são esses sabores, quais são esses ingredientes? O ponto é que é muito mais fácil você já ter as coisas anotadas e pré-estabelecidas utilizando um livro de senso comum, esse Common Sense Book, utilizando as informações que você já obteve, as experiências que você já viveu de uma forma sistematizada para que ela apoie a tua atividade no momento presente. Que existe um livro, o autor é o Tiago Forte, o nome do livro é Building a Second Brain, é Construindo um Segundo Cérebro. A ideia aqui é apresentar as ideias do autor, do Tiago Forte, como que o aprendizado que a gente já teve, ele deve ser utilizado, deve criar um almanaque com tudo que a gente aprendeu e nunca começar uma tarefa do zero, seja qual for essa tarefa. Na verdade, se a gente explorar esse pensamento um pouquinho maior, as maiores obras da humanidade, incluindo as obras mais inovadoras tecnológicas, elas são baseadas em recortes de coisas que já eram existentes. Mesmo uma obra magnânima, tão fantástica como a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela também traz elementos de obras passadas e traz elementos da vivência, do desenvolvimento artístico e intelectual do próprio Beethoven. Então a gente não precisa criar alguma coisa do zero. Então esse livro ele vem mostrar pra gente uma forma muito simples da gente conseguir sistematizar o que a gente aprendeu e tornar isso disponível para embasar as nossas atividades do hoje, as nossas atividades do agora. E também mostra como no agora a gente pode acumular, sistematizar essas informações para que elas sirvam de apoio no que a gente vai fazer no nosso futuro. Então, o Tiago Forte, dentro desse livro, ele começa com um conceito que é o conceito realmente principal do livro. Como construir um conhecimento, como sistematizar, como organizar esse conhecimento. E ele faz isso através de uma sigla, né? CODE, C-O-D-E. E essa sigla vai lá, como do início, a letra C, ela vem mostrar pra gente como que a gente captura essa informação. Nós estamos em contato com uma infinidade de informação o tempo todo. E essa infinidade de informação, ela vai ficando ainda maior. Quando a gente olha para trás e pensa o quanto uma pessoa há 50 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quanto de contato essa pessoa ela tinha com informações, com dados de forma geral, sendo dados ainda informação que não foi organizada, o quanto de informação, quanto de dados a gente entra em contato, ela tem aumentado exponencialmente. Tanto dado, será que isso é realmente útil? Então, dentro dessa metodologia de capturar o que ressoa com você, quando a gente lê alguma coisa e pensa, puxa vida, isso teria me ajudado para eu fazer aquela tarefa que eu fiz há 3 semanas atrás. Quando a gente ouve uma entrevista, um podcast, assiste alguma coisa que dá aquela sacada, ou do que está sendo exposto naquele momento, ou do que está sendo exposto, mais o que a gente já traz da memória, a gente consegue
pegar essa ideia e capturá-la. E como capturar essa ideia? Em qualquer tipo de aplicativo. Tem aquela coisa que quando a gente escreve, a gente vivencia melhor a informação, fisicamente a gente tem uma melhor memorização. Mas será que essa diferença em relação ao quanto a gente memoriza escrevendo num papel, será que ela vale a pena quando a gente confronta com a facilidade e a velocidade que os meios eletrônicos eles nos proporcionam? Então, no meu caso, eu utilizo o aplicativo do próprio Google, que é o Google Keep. Mas também tem diversos aplicativos, é basicamente aplicativo de anotação. Lá você joga tudo que ressoou com você, mas tudo que ressoou com você, entendendo que já pode existir ali um pequeno filtro. Ela já pode ser trabalhada, afinal de contas, uma informação, ela geralmente ela é bruta, ela é embrulhada, ela é desenhada, ela é muito expandida. Então, para capturar, você pode capturar pelo menos 10% do que você realmente entrou em contato ali. E essas coisas de captura pode ser simplesmente estar lendo alguma coisa no Kindle. O destaque do Kindle, né, seleciona aquilo ali, deixa selecionado e você tem acesso no teu celular ou no teu computador simplesmente para passar o que você destacou ali no livro, o que você marcou, fez o highlight ali no livro, para passar isso diretamente para o teu computador, para o teu bloco de notas, para ficar acessível para você. Então, capturar, e para capturar a gente pode utilizar essa ideia do o que ressoou, o que me pareceu, o que me chamou a atenção, o que se destacou, o que saltou aos olhos, realmente faz sentido a gente capturar dentro dessa informação. E isso é informação que a gente está consumindo em qualquer tipo de mídia, ou mesmo que a gente está pensando, puxa, tô cozinhando, anotei que o arroz nesse fogão, nessa boca, nessa panela, colocando essa quantidade de água e essa quantidade de arroz, eu consigo saber que em 22 minutos ele fica pronto. E se eu anotar essa informação, quanto vai ser útil na próxima vez que eu fizer este mesmo arroz? Eu posso utilizar essa mesma fórmula, colocar ali e sem precisar ficar ali olhando para ele, sem que me exija essa ideia do trabalho, sem com que eu precise ficar ocupando a minha cabeça com coisas que já foram identificadas ou eu tive contato no momento anterior. Mas que maravilha, agora eu já tenho todas as coisas acumuladas, eu vou aprendendo, entro em contato, guardo essa informação e como que eu vou acessá-la? Puxa vida, se a gente guardar realmente tudo que vai ressoar, tudo que nos parece útil, nós teremos um grande bloco de dados, um grande bloco até de informação já selecionado, já salvo o que realmente faz sentido pra gente. Mas como que eu acesso aquilo no momento em que eu preciso? Será que não vai dar muito trabalho eu encontrar aquela informação? Lembra antes quando a gente usava livro de papel e a gente precisava entender ali aonde será que está aquela informação no nosso livro de senso comum, na nossa organização, no nosso segundo cérebro? Isso pode estar muito melhor organizado. E como, afinal de contas, organizar essas coisas? Ele também coloca um sistema de organização que realmente mudou toda a minha linha de arquivo, sejam nas pastas do próprio computador, nas pastas do Drive, fica muito mais simples da gente acessar essa informação. E essa informação, ela pode, é bom que ela esteja catalogada, organizada de uma forma que eu ganhe velocidade para conseguir encontrá-la. Quanto menos tempo eu gasto para acessar essa informação, mais tempo e menos distração, mais eu consigo me focar e me direcionar para a resolução da atividade que eu estou fazendo. Então, esse autor, o Thiago Forte, nesse livro, ele propõe um método de organização muito interessante, que ele também utiliza uma sigla para poder explicar. Essa sigla é o PARA, P-A-R-A, sendo o P de projetos que você está vivenciando, que você está trabalhando no teu momento presente. Então você está num projeto de montar aulas que você vai dar na próxima semana. As aulas ficariam dentro desses projetos de coisas que você está fazendo no momento presente, aqui nesse meio termo do teu momento presente. Outras coisas que você está fazendo. Está reformando a casa. Então, os arquivos que você pesquisou, qual tipo de fogão eu vou comprar para reformar a cozinha, a reforma da cozinha, a reforma da casa, no momento que você está vivendo. Então, também vai para essa ideia de projetos. Tudo que você coloca em projetos é o que você vai precisar utilizar nesse curto e médio prazo ali.
Só que nem tudo que você vive são projetos. Então, por exemplo, os documentos para o teu imposto de renda. O imposto de renda é um projeto que você não está vivendo nesse médio e curto prazo. É uma coisa que você vive todo o tempo e vai continuar vivendo até o restante da tua vida, independente de qual país você esteja. A tua própria situação financeira. Não é alguma coisa que seja um projeto específico. É uma coisa que você vai ter que ter controle, que você vai fazer uma boa gestão no tempo completo da tua vida, agora e para sempre. Parte da saúde. A saúde também não é um projeto. Dentro de saúde pode ter alguns projetos. Preciso perder tanto de peso, preciso controlar o açúcar, preciso ganhar tanto de massa muscular, uma nova dieta. Essa parte se torna um projeto. Mas a saúde em si é uma coisa que você tem que lidar e fazer a gestão no longo prazo durante toda a tua vida, antes, agora e depois. Então, dentro dessa pasta área, você vai colocar todas as coisas que você tem que lidar de uma forma constante, sem necessariamente ter um momento em que você vai ter que deixar de lidar com aquelas coisas. E depois do A, vem o R. E o R é o quê? São recursos que pode ser útil para apoiar tanto os projetos atuais que você tem, quanto as áreas de gestão da tua vida, as áreas de organização da tua vida, mas são recursos que você não precisa utilizar em nenhum desses anteriores. São coisas que te apoiam. Por exemplo, você quer guardar as informações sobre determinado livro que você leu. Você leu lá O Crime e Castigo e teve alguns insights sobre a natureza humana que você achou muito precioso. Puxa vida, esses insights do Dostoiévski são realmente muito úteis para mim, mas eles não entram em contato, eles não ressoam, não faz sentido que eles sejam um projeto atual na minha vida e também não é a minha área, a não ser que você seja e pretenda estudar para sempre a literatura russa. A ideia dos conceitos e aprendizados que você teve naquele livro, ele é um recurso que você pode acessar quando for necessário. Então você estudou também sobre arquitetura, ambientações para você montar o teu novo escritório, só que você acabou não montando o escritório ou optou por trabalhar em outro escritório ou continuar fazendo ou fazer home office. Só que toda essa pesquisa que você teve sobre como montar um bom escritório, um escritório que faça sentido para você, que seja bonito, é um recurso dentro de arquitetura que vai te apoiar em outros projetos ou em alguma coisa de gestão constante. Então você coloca isso na pasta de recursos. Passamos por P de projetos, por A de áreas e R de recursos. O que a gente tem fora disso? O outro A, que vai significar a parte de arquivo. Todas as coisas que você não sabe muito bem aonde vai aplicar, que não são necessariamente recursos que você pensa em utilizar, não são projetos e tampouco áreas de atuação constante. Então você coloca lá no arquivo. Nós não estamos mais na necessidade de ficar jogando coisas fora. Tem coisas que são úteis e a gente pode colocar nesse quartinho para ficar à nossa disposição, para que se um dia aquele conceito que está no arquivo, ele pode voltar a ser um projeto, ele pode voltar a ser uma área, ou ele pode voltar a ser um recurso útil. Então, um exemplo de arquivo que você pode ter. Você pode ter começado a escrever um livro também sobre fazer pizzas, mas você se tocou que já tem muito livro de pizza e não é legal fazer isso. Você não tem ideia de como esse livro ele vai te apoiar como recurso, nem como novo projeto, nem como uma área. Então deixa ele no arquivo. Talvez um dia você pode ressuscitá-lo, ou talvez um dia que você vai escrever um livro sobre culinária como um todo, talvez aquilo que você colocou no arquivo faça sentido, então você move a coisa do arquivo para as outras pastas. Portanto, essa é a parte do O, de organizar a informação. E dentro desse modelo, agora você já tem a informação capturada que vai ser útil, você já tem ela muito bem organizada para que você tenha fácil acesso a essa informação. E o que falta? Falta a gente começar a processar essa informação, falta a gente começar a destilar essa informação. Destilar essa informação é realmente
transformar e pegar o que há de melhor nela, sintetizar. A gente pega um caldo, um molho muito ralinho que a gente colocou água, tomate e os temperos e deixa ele apurando de forma que ele reduza, e quando ele reduza, ele perde muito do volume dele, mas ele mantém toda a potência, ele mantém todo o sabor e fica ainda mais destacado nas notas de sabor que a gente pretende alcançar. E dentro do livro ele apresenta um método que eu também achei muito legal. É muito fácil quando a gente tem a informação já catalogada, já bem organizada, mas ela nos diz muito rapidamente alguma coisa. Que a gente tenha informação bastante abstrata, mas a gente consiga fazer um rastreamento dela, saindo do que é mais abstrato e indo para maior aplicabilidade. E ele coloca essa metodologia como Highlight 2.0, destacar 2.0, essa técnica que a gente sempre utilizou para estudar. Então a gente pegava um livro, utilizando ali um marcador de texto, nós íamos marcando as partes que eram mais importantes para que a gente, na hora de estudar, abrisse o livro e lesse e entrasse em contato só com a informação que estava destacada ali. A gente cometia muito o erro de destacar informação demais, né? Pensa assim, não, mas tudo que está escrito nesse texto, principalmente quando é a primeira vez que a gente tem contato com determinada área, a gente fica empolgado, fica deslumbrado com o conhecimento que aquele autor está passando para a gente, que a gente supervaloriza o que está naquele texto. Só que a gente pode utilizar essa técnica de destilando, justamente passando essa informação, passando esse texto, passando essa mídia por diversos filtros. Então a gente pega um texto que foi capturado, a gente pode simplesmente negritar as partes que são mais importantes para a gente, que faz mais sentido e resume muito bem o texto sem com que ele perca a essência, ou seja, já temos o que foi capturado de um texto maior, e agora nós temos o que foi negritado desse texto maior. E a gente pode utilizar um terceiro filtro, que é do que foi negritado, nós vamos sublinhando. Então, olha só, nós passamos a informação por 3 filtros. Aqui embaixo, portanto, ela continuou potencializada com muito menos espaço e muito fácil que a gente bata o olho e consiga enxergar o que tem nela, o que ela quer dizer e como que a gente pode aplicar essa informação. Muito disso é sobre velocidade. Fast win. Geralmente, quem é mais rápido consegue ter vantagem competitiva. Ah, mas não adianta ser rápido e fazer errado. Geralmente adianta sim. É melhor que você faça errado, respeitando certas coisas que não dá para errar, né? É mais fácil, é melhor que você faça uma coisa errada, só que você tenha tempo para corrigir o percurso, do que você não faça uma coisa e quando a fizer também tem o risco de fazê-la errada. Não adianta demorar-se muito em alguma coisa, você nunca vai conseguir anular os riscos dela sair errada, só que você demorou muito para fazer, ela saiu errada e não há tempo, portanto, para conseguir corrigi-la. Então, quando a gente ganha velocidade, a gente ganha competitividade e a gente ganha tranquilidade. Então já capturamos, já organizamos, já destilamos a informação no que é mais útil e agora a gente precisa expressar essa informação. Tem uma frase em latim que é verum ipsum factum. Na tradução ela quer dizer mais ou menos: eu só sei aquilo que eu fiz. Puxa vida, se outra pessoa fez, você pode acreditar nessa pessoa, mas acreditar não é necessariamente saber. Mas no nível, o que outras pessoas fazem só são verdade no nível muito íntimo seu, se você também se envolveu dentro daquela experiência. E só se envolve nessa experiência colocando as mãos, fazendo, se expressando naquela informação também, colocando a sua cara, a sua assinatura, a sua perspectiva, que é sim único. Ah, mas eu não sou a pessoa mais especial do mundo. Você não é, ninguém é. Mas o teu olhar é distinguível a ponto de ser único das outras pessoas. Não tem nenhuma outra pessoa que pense com os mesmos padrões. Por mais pessoas que existam no mundo e mais pessoas que já existiram e vão existir, são tantas características que você tem dentro da tua história que o teu olhar ele acaba sendo único sim. Então expressar essa ideia ela vai ter tanto um fim pedagógico que vai te ajudar muito na memorização, mas também vai ter outro fim
além de você aprender com o que você está falando, expressando essa ideia, você permite que outras pessoas tenham contato com ela. Outras pessoas tendo contato com essa informação, com esse teu aprendizado, elas podem tanto criticar, te mostrando que esse não é o caminho, algum erro está ali, ou te aprovar, mostrando que esse é o caminho certo e você pode continuar aperfeiçoando essa ideia. Porque enquanto a ideia ela é simplesmente interna ou fica na tua experiência subjetiva, se você tenta aperfeiçoá-la, você pode, na verdade, estar piorando essa ideia. E quando outra pessoa vê, um outro indivíduo com visões também únicas que podem estar mostrando, que vai estar unindo o que ele sabe com o que você produziu e dando ali determinado novo rumo. Então expressar essa ideia para as outras pessoas vai conseguir te dar a pista se você está no caminho certo ou se aquilo não faz o menor sentido e você deveria tomar, portanto, uma nova abordagem. Sozinho ninguém vai saber de tudo. Essa informação e boa parte das informações que você entra em contato não vieram da sua cabeça, acho que da tua cabeça, 1% no máximo, da minha cabeça, de tudo que eu penso, as conclusões que eu chego, elas vêm em 1% ou muito menos. São outras pessoas que me deram essas informações, aprendizados, toda essa bagagem intelectual. Elas caminharam para que eu pudesse correr, ou elas correram para que eu pudesse caminhar, mas todo mundo está sustentado, está no ombro de gigantes, e a gente precisa continuar esse ciclo também, expressando a nossa informação, permitindo que outras pessoas a capturem, a organizem, a destilem e a expressem, colocando um novo desenvolvimento, uma nova perspectiva e um novo olhar sobre essa informação. Então, em resumo, capturar a informação, organizá-la para que ela fique de fácil acesso, destilá-la, potencializando essa informação sem que ela perca a essência e expressando essa informação para que a gente tenha outras pessoas dando palpite, mostrando o caminho para a gente, unindo o conhecimento e usem as nossas ideias também mais para montar ali um castelo de bons conceitos, de coisas boas e principalmente úteis. Então essa é a ideia de nunca começar a fazer uma coisa nova. Todo assunto que você for começar, você pode consultar dentro desse Common Sense Book, dentro desse teu livro, dentro desse seu manual de instruções, dentro desse seu grande almanaque Abril, que vai estar ali alguma coisa que vai te ajudar, alguma pista que vai te economizar trabalho e te dar tranquilidade. Você vai montar, no final das contas, uma grande enciclopédia de assuntos que são pertinentes para quem? Para você. Então espero que tenha gostado bastante desse vídeo. Não seja egoísta com o teu like e com a tua opinião. Escreve aqui embaixo, me criticando, tô aqui me expressando para você. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Se não gostou, xinga aqui embaixo, que faz muito sentido também para eu conseguir usar o teu conhecimento e aprimorar o que eu trago aqui para vocês. E espero você na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.